Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série Por que eu acredito? E o tema de hoje é Por que eu acredito num juízo em 3 fases. Em nosso último episódio, eu falei o porquê eu acredito que nós estamos no tempo do juízo. E vimos que a semelhança do que acontecia no santuário terrestre, onde no dia 10 do 7º mês do calendário religioso judaico acontecia o dia da expiação, o Yom Kippur, onde eram expiados os pecados de todo o povo, no dia 22 de outubro de 1844, ao final da profecia das 2.300 tardes e manhãs, deu-se início no santuário celestial o juízo pré-advento. E em nosso episódio hoje, nós vamos conversar sobre quem serão julgados nas 3 fases do juízo divino. Eu quero começar lendo a primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 17. Aqui nós lemos: Pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. Esse texto estabelece um princípio claro. O juízo pré-advento começa com aqueles que afirmam ser o povo de Deus, não com os incrédulos. Em Daniel capítulo 7, verso 22, nós lemos: Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. A Bíblia nos mostra que o juízo pré-advento é realizado em favor dos santos e o objetivo é confirmar quem realmente pertence a Deus. O juízo pré-advento tem um foco muito específico: examinar aqueles que professaram fé em Deus. Ele existe para responder à pergunta: entre os que se declararam seguidores de Cristo, quem realmente pertence a Ele? É por isso que o juízo pré-advento analisa os nomes escritos no livro da vida, as pessoas que professaram ser povo de Deus e a fidelidade daqueles que tiveram oportunidade de conhecer o Evangelho. No livro O Grande Conflito, página 403, Ellen White valida o que a Bíblia diz escrevendo: No cerimonial tipológico, somente os que tinham ido perante Deus com confissão e arrependimento e cujos pecados eram transferidos para o santuário por meio do sangue da oferta pelo pecado é que tinham parte na cerimônia da expiação. Assim diz ela: no grande dia da expiação final e do juízo investigativo, os únicos casos a serem considerados são os daqueles que se declararam povo de Deus. O julgamento dos ímpios constitui uma obra distinta e separada e ocorrerá posteriormente. A seguir, nas páginas 404 e 405, nós lemos: Ao se abrirem os livros de registro no juízo, é passado a limpo perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Começando pelos primeiros habitantes da terra, nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado e cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome é omitido do livro da vida e o relato de suas boas ações é apagado do livro memorial de Deus. E na página 410 nós lemos algo muito importante para a compreensão do juízo pré-advento. Nós lemos: O juízo está sendo realizado no santuário celestial. Essa obra está em andamento há muitos anos. Em breve, ninguém sabe quão breve ela passará aos casos dos vivos. Quando se encerrar a obra do juízo investigativo, o destino de todos terá sido decidido para a vida ou para a morte. O tempo da graça finalizará pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Essas são declarações fortes e impressivas. Elas deveriam nos lembrar que todos que quiserem que seu nome seja conservado no livro da vida, nesses poucos dias que restam do tempo da graça, precisam diariamente se humilhar diante de Deus, sentirem tristeza pelo pecado e viverem o arrependimento verdadeiro. E os ímpios? Qual será o destino deles? Durante os 1000 anos em que os salvos estarão no céu com Cristo, os ímpios serão julgados
e o caráter de Deus será reivindicado diante de todo o universo. Isso está em perfeita harmonia com o que o livro do Apocalipse nos ensina. Em Apocalipse capítulo 20, versos 4 a 6, nós lemos: Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. No livro O Grande Conflito, página 546, nós lemos: Durante os 1000 anos entre a primeira e a segunda ressurreição, ocorrerá o julgamento dos ímpios. O apóstolo Paulo também falou desse juízo como um acontecimento que se seguirá ao segundo advento. Ele diz: Não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Esse juízo também é relatado por Pedro em sua segunda carta, capítulo 2, verso 4, e em Judas, verso 6. O julgamento de que os santos participam durante o milênio serve ao propósito de responder qualquer questão que os justos possam ter em relação às causas que levaram outros a se perderem. Também serve para revisar e compreender as decisões divinas e para permitir que os salvos vejam a justiça de Deus. No mesmo capítulo 20 de Apocalipse, versos 12 a 15, o apóstolo João também descreve a ressurreição dos ímpios após o milênio para o juízo executivo ou final. João capítulo 5, versos 28 e 29 é uma síntese do grande plano de Deus. Haverá uma ressurreição para a vida eterna na segunda vinda de Cristo. Isso também é afirmado em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 55 e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 17. E haverá outra para o julgamento final, conforme vimos em Apocalipse, capítulo 20. Em resumo, só participam da primeira ressurreição os que morreram em Cristo. Os demais simplesmente permanecem mortos até o final do milênio, porque não estão ligados a Cristo. Ao contemplarmos as 3 fases do juízo segundo a palavra de Deus, percebemos que todo esse processo revela não um Deus severo, mas um Deus justo, transparente e profundamente misericordioso. O juízo pré-advento mostra que o Senhor leva a sério cada decisão tomada em favor de Cristo. O juízo durante o milênio confirma diante dos salvos que nenhuma sentença divina é injusta, e o juízo executivo final declara que o mal não terá a última palavra. Mais do que nos assustar, essa verdade deve nos trazer esperança e responsabilidade, pois ainda vivemos no tempo da graça. Hoje é o momento de fortalecer nossa fé, cultivar uma vida de comunhão diária e entregar completamente o nosso coração a Jesus. Quem caminha com Cristo não teme o juízo, porque sabe que o juiz é também o nosso Salvador. O que você pensa sobre as 3 fases do juízo divino? Escreva aqui abaixo nos comentários. Que Deus abençoe você e a sua família. Um forte abraço e até o nosso próximo episódio, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau.